Tami, por que eu como por ansiedade? Como que eu posso fazer para lidar com isso? Eu sou a Tami Gonçalves, eu emagreci 24 quilos porque eu aprendi a desligar o botão da ansiedade na hora de comer e eu emagreci comendo comida normal, arroz e feijão, comida comum do dia a dia. E eu vejo que muitas mulheres ansiosas ficam se perguntando como conseguir controlar essa ansiedade na hora de comer. Porque muita gente aí fora não sabe que é ansiosa e acaba não conseguindo emagrecer porque não sabe que come por ansiedade. E você que está aqui assistindo esse vídeo, agora você sabe que a maior parte das mulheres não emagrece porque elas são ansiosas. E elas têm uma relação ansiosa com a comida. Ou seja, não conseguem se controlar na hora de comer no final de semana, por exemplo, comem muita besteira. Ou então na TPM ficam o tempo todo comendo só doce, só chocolate, só besteira. Ou até mesmo à noite, à tarde, quando chegam em casa, depois do trabalho, vão e comem muito, tem muita fome, uma fome muito maior de noite, de tarde do que de manhã, por exemplo. E tudo isso vem por conta da ansiedade. Tudo isso é resultado de lidar de forma ansiosa com a comida. E por que isso acaba acontecendo? Existem 3 principais motivos que levam as mulheres a comer por ansiedade. O primeiro deles é que elas acabam descontando na comida as emoções delas. Então, por exemplo, se ela está com um problema no trabalho, um problema no relacionamento, passando por uma fase difícil financeira, ou então pandemia, seja lá o que for, a comida vai se tornar uma válvula de escape para ela se sentir bem, para ela desafogar os problemas dela. Então, ela come para se sentir aliviada, ela come para se sentir melhor. Outra coisa é o excesso de autocontrole. Mulheres que querem fazer a dieta certinha o tempo todo, que querem ficar controlando aqui, se controlando o tempo todo para acertar o tempo todo, elas acabam comendo por ansiedade. Por quê? Porque nós não somos máquinas. Tem dia que a gente vai conseguir comer direitinho, tem dia que não. E essas mulheres, elas têm essa necessidade de ter muito controle sobre as coisas. E isso faz com que elas se sintam ansiosas perante a comida. O terceiro fator é que muita gente só usa a comida como fonte de prazer na vida. Então, se tá feliz, só pensa em comer. Se tá triste, só pensa em comer. Se tá aborrecida, só pensa em comer. Quer comemorar, come. Quer sofrer do luto, come. Sabe? O prazer é só a comida. No final de semana tá lá no tédio, só a comida te tira do tédio, só a comida te faz se divertir. Então, tem muita gente que também acontece isso. Durante a semana ela vai, trabalha, se distrai e no final de semana ela fica no tédio em casa, por exemplo, e ela não sabe como lidar com o tédio. E a comida acaba sendo essa válvula de escape que ela quer comer o tempo todo porque ela não sabe lidar, por exemplo, com tempo livre para descansar ou então ficar sem muito o que fazer, não ter as tarefas do trabalho, não ter as obrigações. Muitas mulheres passam por isso. E como resolver isso, Tami? Já que existem essas 3 causas, como que a gente pode começar a desligar essa ansiedade? Primeiro de tudo, o que você tem que fazer? Se cadastrar na Semana Mente Magra, que é a semana onde eu vou te mostrar de forma gratuita como começar a desligar essa ansiedade na hora de comer para você emagrecer 2 vezes mais rápido. Para você se cadastrar na Semana Mente Magra, que vai acontecer do dia 12 a 19 de outubro, eu vou deixar um link aqui abaixo ou aqui acima. Corre, cadastre o seu e-mail lá, vai ser 100% online, gratuita. E nessa semana eu vou te mostrar como que você, sendo uma mulher ansiosa, consegue emagrecer 2 vezes mais rápido. Olha só que legal, desligando a ansiedade na hora de comer. Então corre, se cadastra, participa, porque lá eu vou mostrar estratégias que só as minhas alunas dos cursos pagos sabiam até então, mas eu vou mostrar gratuitamente para você como você vai desligar a sua mente ansiosa na hora de comer, tá bom? Além disso, vou te passar algumas estratégias. Vou passar 2 estratégias nessa aula para te ajudar agora. Lá na Semana Mente Magra eu vou passar várias, então corre lá para se cadastrar. Mas hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar 2 estratégias. A primeira delas, você tem que identificar as situações onde a sua fome aparece. Por que eu digo isso? Eu tenho uma aluna que ela, sempre que ela desligava o telefone com a mãe dela, depois do trabalho, ela tinha o costume de ligar para a mãe dela. E sempre que ela desligava o telefone, ela se sentia muito ansiosa e atacava o armário de comer.
E ela não entendia o porquê que ela tinha essa fome tão louca depois que ela chegava do trabalho. E conversando com ela, eu fui fazendo um passo a passo de como funcionava o dia dela, né? Ela falava, Tami, eu vou, trabalho, tudo bem no meu trabalho, não tenho problema lá. Quando eu chego em casa, sempre tenho o hábito de ligar pra minha mãe, converso com ela e depois me vem essa fome louca. Eu não sei o que acontece. Eu como bem durante o dia, não passo longas horas sem comer. O que eu faço, Tami? E aí eu falei, como que é essa conversa com a sua mãe? Ela falou, Tami, eu converso com ela e ela fica reclamando muito, fica falando de doença, falando de coisas que eu não gosto, fico meio aflita, sabe? E minha mãe é assim, tadinha, ela já é senhorinha, já é velhinha e ela fica desabafando comigo sobre essas coisas ruins. E aí depois que eu desligo, eu tô agoniada e eu vou comer. Aí eu falei pra ela, você já parou pra pensar que a sua agonia, ela vem depois dessa conversa com a sua mãe? Não que você vai parar de conversar com a sua mãe, mas você já parou pra pensar que é nesse momento que ativa a sua ansiedade? Ela falou, caramba, Tami, é mesmo. Nunca tinha parado pra pensar nisso. E aí a gente montou uma estratégia para ela continuar falando com a mãe dela todos os dias, mas que isso não atacasse a ansiedade dentro dela. E ela viu que era isso, era essa agonia que ela sentia quando a mãe começava a falar de um monte de coisa ruim, que fazia com que despertasse a vontade de comer nela, para ela aliviar essa tensão que a ligação com a mãe dela causava. E aí ela conseguiu parar de despertar essa ansiedade na hora que ela falava com a mãe dela e parar de comer por ansiedade à noite, que era uma forma que ela tinha, uma válvula de escape ali, que fazia com que ela despertasse essa ansiedade. Então, identifique as situações que te causam ansiedade. Por quê? Porque a gente come por ansiedade como uma resposta a algo que está acontecendo. Você não come por ansiedade só por existir. Sempre acontece alguma coisa antes, ou tá acontecendo alguma coisa nesse momento na sua vida que tá te fazendo querer descontar na comida, querer aliviar na comida. Então, identifique o que te faz sentir isso. Outra aluna minha estava falando no grupo essa semana, que ela está participando dessa turma agora, do nosso grupo para desinchar, do desafio para desinchar. Ela estava falando que ela tem problemas com o marido dela, ela mora longe da família, e isso desperta essa ansiedade dela por comida. Isso faz com que ela tenha essa necessidade de comer para se aliviar. Então, algumas pessoas vão ser alguns fatores, outras vão ser do trabalho, por exemplo, outras vão ser por uma separação, ou acabou de ter um filho e não está sabendo lidar com isso. Então, cada uma tem situações que despertam esse comer por ansiedade para aliviar a ansiedade. Porque quando a gente come, principalmente besteira, não dá aquela sensação de alívio? Quando você acaba de comer um chocolate, você não fica aquela sensação gostosinha de alívio? É isso. A ansiedade te leva a comer para você sentir essa sensação boa, para tirar, pelo menos por alguns segundos, a sensação ruim que o que te desperta a ansiedade tá te fazendo sentir. Então, identifique primeiro o que te gera essa ansiedade para que você possa começar a resolver esses problemas que estão te gerando essa ansiedade. Tami, eu não sei como resolver. Calma que tá tudo bem, vai no seu tempo, mas você, sabendo o que te causa, já é meio caminho andado. Porque aí você pode começar a pensar em alternativas para aliviar essa coisa que te gera essa ansiedade. Ah, então, mas não tem solução. Tudo tem solução. Como diria a minha amada e sábia mãe, a gente só não dá um jeito pra morte. De resto, dá jeito pra tudo. Então, você identificando, você começa a pensar em alternativas aí para sair dessa situação que te gera essa ansiedade. Segunda coisa que você pode fazer é aprender a gerenciar as suas emoções. Então, é essencial que você não reprima as suas emoções no dia a dia. Ah, então eu fico triste, aí eu guardo pra mim, eu não expresso isso, eu fico muito chateada por muito tempo. Isso aí é uma bomba na sua vida, porque você está reprimindo o que você está sentindo. Você está reprimindo o que está passando na sua vida, ignorando. Ah, eu tô triste, mas deixa pra lá. Ah, eu tô chateada, mas deixa pra lá. Ah, eu tô passando por uma fase difícil no trabalho e vou empurrando com a barriga. Nossa, mulher, isso aí é uma das coisas que mais desperta a sua ansiedade por comida. É a gente tentar reprimir o que de ruim está acontecendo com a gente. E tem coisa na nossa vida que a gente tem que melhorar. Não adianta, que a gente tem que observar, que a gente tem que olhar.
que ninguém de fora vai vir resolver por você. Você tem que se permitir olhar o que está te gerando essa ansiedade e mudar e melhorar isso. Tentar tampar isso com, tipo, eu vou tampar esse sentimento aqui que está acontecendo, não vou resolver não. Nossa, isso aí vai te fazer ficar cada dia mais ansiosa. Tem gente que adquire outros problemas, tipo ansiedade extrema, síndrome do pânico, depressão, só por tentar ficar tampando ali no dia a dia o que sente e não dar ouvidos para as próprias necessidades, para as próprias coisas que precisa resolver. Então você olhar para si mesma e ver o que está te incomodando, não tentar tampar o sol com a peneira, não tentar deixar para lá, não tentar deixar para depois, isso vai te ajudar muito a diminuir a sua ansiedade e, consequentemente, você, ansiosa, não comer tanto por ansiedade. Porque se você começar a se olhar, você vai ver que tá tudo bem você ter coisas que te incomodam, que você é um ser humano, que tá tudo bem você tentar resolver aí o que tá te aborrecendo, que tá te incomodando, e ninguém vai resolver por você. Só você pode resolver. Só você pode se ajudar. Então começa a olhar para o que te faz mal, começa a ver ali o que você pode fazer por você. Pode ser que você não resolva em 5 dias ou em 1 hora, mas você começando a se olhar, não reprimindo mais as suas emoções, você vai ver que vai ficar muito mais simples de você parar de comer por ansiedade. Porque a ansiedade, ela é uma resposta. Lembre-se sempre disso. É uma resposta de algo que está acontecendo. E por isso a gente acaba comendo para tampar e tentar aliviar essa coisa. Mas a comida não vai aliviar. Ela alivia por 30 segundos. Mas aí depois vem a culpa, bate o desespero. E aí você vai ter 2 problemas ao invés de 1. Que é o problema anterior, né? Que você tá te gerando essa ansiedade. E a ansiedade e a culpa por ter comido besteira. Então se olhe, não se reprima. Não reprima as suas emoções e participe da Semana Mente Magra, porque lá eu vou te mostrar as estratégias certeiras para você desligar sua ansiedade na hora de comer e conseguir emagrecer 2 vezes mais rápido. O link está por aqui, corre lá para se cadastrar e participar e eu te vejo em breve em mais um vídeo. E compartilha esse vídeo com 2 amigas que você sabe que querem emagrecer, eu tenho certeza que vai ajudar muito elas. Manda para elas, amiga, prima, mãe, tia, papagaio, quem você sabe que quer perder peso e manda lá, o que eu assisti. Você vai ver, vai ajudar muito essa pessoa, tá bom? Um beijo e te vejo na Semana Mente Magra.